Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já ouvi falar sobre o livro A Parede, escrito por Arlete Nogueira da Cruz. Esse livro ele foi publicado em 1961, mas ele foi escrito durante a década de 1950. A escritora do livro, Arlete Nogueira da Cruz, procurou o grande escritor maranhense chamado Josué Montelo para que ele lesse os manuscritos, né, da obra, e ele leu e viu que estava diante de um livro importante, né, de uma boa história, se encantou pelo livro, levou o livro para o Rio de Janeiro, pediu para o seu editor publicar o livro foi publicado em 1961 e a Arlete Nogueira da Cruz recebeu o reconhecimento, né? Inclusive ela participou de concurso, de um concurso na Academia Brasileira de Letras e foi reconhecida ali como uma boa escritora. A Arlete Nogueira da Cruz escreveu esse livro com menos de 20 anos, né? Ela era bem jovem quando ela escreveu A Parede. E do que trata esse livro? É um livro curto, com 98 páginas, e ele está escrito aqui como um romance, mas na verdade ele é uma novela, porque um romance é um gênero extenso, né, com muitas páginas, tipo 200 páginas, 400 páginas. Esse livro só tem 98. E também o romance tem muitos personagens, né, muitos conflitos, e esse livro aqui ele é curto. Então para mim ele está mais como uma novela. Mas enfim, é uma obra maravilhosa. Por quê? Porque esse livro ele conta a história, se passa aqui em São Luís, né? A escritora Arlete Nogueira da Cruz, ela nasceu em 1936, hoje no ano de 2022 ela tem 86 anos e ela ainda dá palestra, né? Ela está bem ativa, bem lúcida. Então é um livro que retrata o centro histórico aqui de São Luís, a cidade de São Luís, porque em 1950 e 1960, 70, a cidade de São Luís ela se concentrava ali no centro, né? No centro histórico. E é ali onde tinha onde tem os casarões, né? Que existiam os bairros residenciais, as igrejas, os comércios, as lojas e os hospitais, ali que tinha a vida da cidade corria ali, né? Os bairros João Paulo, Anil, Olho d'Água eram zona rural, né? Eram viagens, né, por esses lugares. A Arlete Nogueira da Cruz aqui descreve o centro, os lugares, né, as praças, as ruas. Então, para quem morou ali no centro nessa época, ou para quem gosta de história e quer saber um pouco da história de São Luís, vai gostar de ler esse livro, que vai aprender muita coisa, né, ou vai sentir muita saudade. Ela morava na Rua da Alegria, no centro, numa casa de porta e janela, né? Numa casa, o livro já começa assim, numa casa simples, porque antigamente as pessoas que moravam no centro eram classificadas assim, morando numa casa de porta e janela era uma casa pobre, né? Só tinha uma porta e uma janela, geralmente eram casas estreitas. Quem morava numa casa de meia morada era uma pessoa da classe média, né? Que já tinha uma porta maior, algumas janelas do lado, era uma casa maior. E uma casa de morada inteira era uma casa grande, né, com vários portões, com várias janelas, e era uma pessoa mais rica. Esse livro conta a história da Cínzia, uma menina pobre que morava com a mãe e com o pai na Rua da Estrela, numa casa de porta e janela, e ela tinha muita vergonha de ser pobre, né, de morar nessa casa, nessas condições. Eles não eram muito pobres, mas era uma família humilde. A Cínzia, que é o nome esse nome estranho, né, da nossa heroína aqui, ela estudava numa escola de freiras, né? Numa escola onde as professoras, a escola era administrada pelas freiras, né? Na escola Santa Teresa. Essa escola existia realmente nessa época, em 1950, e existe até hoje, né? Mas nessa época, em 1950, era uma escola só para meninas, né? Hoje é misto, né? Estudam lá meninos e meninas. Resumindo, nesse colégio Santa Teresa só estudava a elite, né? Só estudavam os ricos, né? As filhas dos comerciantes, dos políticos, porque a mensalidade era cara. Quem era pobre pagava para o filho estudar com muito sacrifício. E a Cinzia estudava lá. Então ela tinha vergonha de ser pobre, ela queria ser amiga das meninas ricas, né? Ela queria estar ali com as pessoas importantes, né? Com as filhas dos políticos, dos comerciantes, dos empresários e tudo mais. E a Cínzia, ela é uma pessoa simples, né? Na primeira metade do livro, você não se interessa muito por ela. Eu mesmo achei que o livro ia ser
é ruim, porque eu achava ali as informações muito resumidas. O livro é contado em primeira pessoa, é a Cínzia que conta a sua própria história. E eu achava assim que ela contava de uma forma muito resumida, né? Eu morava numa casa assim e morava com meu pai e com minha mãe, mas isso tem uma explicação, é porque tem um mistério aí que envolve a família dela. E a personalidade dela é simples mesmo, né? É assim mesmo, porque o pensamento da Cínzia não é muito profundo. A Cínzia, ela não é uma personagem com grandes qualidades, pelo contrário, ela é uma pessoa bem covarde, né? Ela é medrosa, ela não tem ambição, ela só tem aquela vaidade de querer ser amiga das meninas ricas, né? De parecer ser rica, mas ela não tem sonhos, ela não luta por nada, ela não é uma boa estudante, ela não é aplicada, ela reprova um ano, aí passa no outro, depois reprova no outro, ela detesta a escola, ela é distraída, ela não gosta de estudar e ela não vê futuro na vida dela, né? Ela gosta de gazear, como a escritora fala aqui, né? Gazear, faltar aula, passear com as amigas, né? Aqui descreve bastante as praças, o bonde, que nessa época passava por São Luís. E ela descreve um pouquinho aqui da vida aqui em São Luís, né? Com o passar do tempo, a família da Cínzia vai enriquecendo, né? No livro aqui não explica bem como eles vão enriquecendo, mas dá a entender que é por corrupção. Então o pai dela vai subindo de cargo e se mudam para uma casa maior, né? Bem maior. Então a Cínzia começa a ir para a alta sociedade, né? Só que por que esse nome Cínzia? Né? Esse nome estranho. A Cínzia diz que é porque vem de cinza. Cinza, aí vem o nome dela Cínzia. Mas eu acho que vem de cínica. Por quê? Porque a escritora Arlete Nogueira da Cruz, ela depois que ela escreveu esse livro, ela se formou em filosofia. Então eu acho que ela já tinha assim um gosto pela filosofia quando ela escreveu esse livro. Esse livro, ele é apoiado numa filosofia pelo menos existencialista, né? Porque eu posso até estar enganado, mas ele se aproxima muito de uma obra chamada O Estrangeiro, do Albert Camus. O Estrangeiro é um homem que ele é alheio, né? Nesse livro, O Estrangeiro, ele é alheio ao mundo, ele é indiferente às pessoas, ele não está nem para ninguém, ele só pensa nele, ele vai vivendo, né? A Cínzia aqui do livro A Parede, ela também é assim, né? Ela é indiferente, ela não quer saber da vida, do passado da família dela, ela só quer saber que as coisas estão dando certo, ela se preocupa com as aparências, né? Ela quer parecer ser rica, né? E tá ali com as pessoas importantes, porque ela não se acha importante, então ela quer estar perto de gente bonita, de gente importante, de gente que tem coragem. Então a Cínzia, ela é covarde, né? Ela não procura crescer, ela não procura enfrentar nada, ela tá sempre ali atrás dos outros, se escondendo atrás dos outros. Então a Cínzia, na verdade, eu acho que esse nome, aí eu já estou fazendo uma análise do livro, vem de cínica, né? A Cínzia é cínica. Que na filosofia, o que é o cínico na filosofia? É a pessoa que não está nem para nada. Então ele está sendo bem tratado, está tudo bom, ele está sendo maltratado, está tudo bom, ele está fazendo coisa errada, está tudo bom, ele está fazendo coisa certa, está tudo bom. Então esse é o cínico, né? Aqui está se usando hoje essa palavra cínico é uma ofensa, né? Tem um lado pejorativo, mas na filosofia era uma pessoa indiferente às coisas, não está nem aí para nada. A Cínzia, ela é assim. Só que ela começa, as coisas começam a dar certo, né? Ela tem um rapaz que ela gosta, que ela se encontra na festa, no Lítero. Aqui tem vários locais que na época existia, que frequentava a alta sociedade. Hoje já não existe mais, né? Que é onde tinha os bailes e tudo, né? Os eventos de carnaval, de ano novo, as festas. E a Cínzia está dentro de tudo que a alta sociedade participa, né? Aí, vamos lá. Essa é a metade do livro, que você acha que não tem nada de interessante e tal. Por isso que eu gosto de ler o livro todo, né? Porque você sempre acaba se surpreendendo. Pode se surpreender positivamente. Eu continuei lendo. Realmente, o livro é interessante. Por quê? Porque a Cínzia, ela escreve o livro como ela pensa, né? Nada muito profundo, nada muito sério, né? Então, ela passa a ter uma inimiga na escola, né? Uma moça chamada Luísa. A Luísa não gosta da Cínzia, chama a Cínzia de cínica, né? Ela acha que a Cínzia vive numa fantasia. Ela não gosta da Cínzia, porque ela acha que a vida da Cínzia é uma farsa, né? E a Luísa,
ela espalha um boato, né, sobre a família da Cínzia. A Cínzia não liga, porque ela não quer confronto com nada, então ela faz de conta que nada está acontecendo. Aí ela chega para os pais e pergunta se aquilo é verdade, aí negam, aí depois confessam que é verdade. No outro dia a Cínzia está numa boa, e a Luísa vai ficando com raiva porque a Cínzia não se revolta, né? Ela tá tudo bem para a Cínzia, aquela situação. A Luísa é o contrário da Cínzia, enquanto a Cínzia não tem nenhum sentimento, a Luísa é cheia de mágoa, de rancor, de orgulho, é a melhor aluna da escola, é pobre e não se envergonha de ser pobre. Então ela é bem orgulhosa, né? A Luísa. E a Luísa vai ser a grande inimiga da Cínzia. A Cínzia até tenta se aproximar, fazer amizade com a Luísa não quer. A Luísa é uma pessoa muito agressiva. E aí até que elas têm um confronto, né? E aí tudo é esclarecido, é bem interessante essa parte. Mas há um mistério no livro, que eu vou até contar aqui, desculpe se eu estiver estragando o mistério, mas há um mistério aqui que não é revelado no livro, né? Se a Cínzia e a Luísa são irmãs, porque tem uma dúvida aí da origem da família das duas, né? Da origem das duas, né? Então o livro termina com esse mistério, elas são irmãs ou não são irmãs, né? Então o livro é muito mais do que isso, né? O livro é muito sutil, ele não entrega nada assim, você vai ter que quebrar a cabeça para desvendar os mistérios. Então a Luísa, ela vai ser o grande desafio na vida da Cínzia, né? E ela consegue realmente despertar a Cínzia para descobrir as coisas, né? Para ter um posicionamento. E isso foi importante na vida da Cínzia. A Cínzia, ela ela gosta de um rapaz, mas ao mesmo tempo ela foge desse rapaz, porque exatamente por isso, né? Porque ela tem medo de tomar uma atitude, né? De falar dos seus sentimentos e tudo. Resumindo, é um livro assim muito interessante. É um livro que fala sobre a cidade de São Luís. A Luísa representa exatamente a cidade de São Luís. Eu já estou fazendo uma análise do livro agora também, né? Porque a Luísa, ela é pessimista, ela é fechadona, ela é difícil, né? Então a cidade de São Luís, antigamente morar aqui era muito mais difícil, né? Porque é uma cidade pequena, né? Com poucas oportunidades. Então a Luísa, ela representa todo o lado negativo, né? Da cidade de São Luís, desse lado da realidade, né? E a Cínzia, ela é uma pessoa de cabeça vazia, né? O livro também traz um pouco da história da política do Maranhão, né? Por exemplo, das eleições, fala um pouco da corrupção que existia na época. O livro, ele se baseia em ficção, né? Na fantasia, mas também se baseia na realidade, né? Por exemplo, o Assis Chateaubriand, que era o dono de televisão lá em São Paulo, ele veio para cá, ele era milionário e ele pagou. Isso é real. E está aqui no livro, né? O pai da Cínzia participando dessas conversas, né? Dessa época, desse escândalo. O Assis Chateaubriand pagou para o candidato ao Senado das eleições da década de 50 desistir e dar a vaga para ele. Né? Ele pagou para ser candidato, era um homem de São Paulo e pagou para ser candidato pelo Maranhão e ganhou as eleições. Né? Então, o livro ele traz uma crítica à política. O livro ele traz uma crítica aí traz também a questão do que na época era muito forte, né, na década de 1950, da questão do comunismo, do socialismo contra o capitalismo, né? Também traz essa questão da revolução. A Luísa, ela é comunista, né? Então o livro pela história, ele é bem interessante, né? Pelo lado da história de São Luís e pelo lado da filosofia também, que ele traz um pouco dessa filosofia existencialista, né? Dessa questão das aparências, né? A parede, por quê? Porque a Cínzia, ela brincava com a parede, né? Ela ficava se mexendo a mão, tipo como se fosse a mão dela dançando, ela brincava com a sombra da parede, né? Quando ela ficava triste, quando ela ficava melancólica. Enfim, é um livro maravilhoso. Só uma curiosidade, Arlete Nogueira da Cruz, ela tá viva, né? Tá com saúde, eu já falei. Ela foi casada, o marido dela morreu em 2015, né? O Nauro Machado, que também era escritor, poeta. Então ela era casada com ele. E professora de filosofia da UFMA, uma mulher super inteligente, super interessante. E o livro ele é assim, né? Ele te engana. Ele começa na primeira parte bem sem graça e depois ele se mostra assim bem profundo
Então um tipo de obra simples que fica, né? Que te traz uma reflexão e tem muito valor e retrata a cidade de São Luís. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Dê um like, faça comentários, ajude meu canal a crescer. Também tem um Instagram do canal, né? Que eu vou botar aqui embaixo. Muito obrigado, até a próxima.